WCW de 1992 é um conto com vários finais alternativos. Diariamente as coisas pareciam estar entrando nos eixos, mas de repente tudo ficava ruim. Seja por conta da mentalidade meio retrógrada do Bill Watts, ou pelas próprias circunstâncias dos negócios. E no meio disso tudo começava a emergir uma figura com potencial de ser campeã mundial e que, diante das ironias do destino, realmente conseguiria chegar a segurar o ouro. A nossa história de hoje é sobre como Ron Simmons se tornou o primeiro afro-americano a ser WCW World Heavyweight Champion. Se você chegar já dando like e se inscrevendo no canal, a sua vida será um pouco menos bagunçada do que era a WCW. Mas se você não fizer isso, saiba que você estará fadado ao comando confuso de Bill Watts. Se eu fosse você, eu não iria correr esse risco. Riscos correu Ron Simmons bem antes dele ser o Ron Simmons, porque antes dele entrar no mundo do wrestling profissional, ele tinha uma carreira de sucesso estelar no futebol americano nas faculdades. Se não tivesse se apaixonado pelo wrestling em meados da década de 80, certamente ele seria um nome de destaque em divisões maiores. Já no fim da década, Ron, que iniciou a carreira profissional dentro das Jim Crockett Promotions e acompanhou a WCW após todo o processo de compra por parte da TBS, começou a fazer equipe com Butch Reed, uma dupla que ficou conhecida como Doom. Lutando mascarados, Butch e Ron conquistaram os títulos de duplas da NWA e da WCW. Tecnicamente, eles até foram os primeiros campeões de dupla da WCW. Uma vez que eles se soltaram da NWA, eles tiveram rivalidades de alto nível com nomes como os Four Horsemen, Rock and Roll Express, os Steiner Brothers e outros. O que se destacava das performances era a entrega de batalhas muito físicas. Ron Simmons, o tema do vídeo de hoje, inclusive, tinha as credenciais de ser uma máquina e era capaz de levantar muito peso, mesmo não sendo um dos maiores adeptos da academia que você encontraria nos bastidores do wrestling da época. No Wrestle War 1991, a Doom perdeu o título da WCW para os Freebirds. Subsequentemente, o Ron Simmons se tornou babyface e entrou em rivalidade com o Butch Reed, que culminaria numa cage match no primeiro Super Brawl da história. Ron Simmons venceu e depois passaria boa parte do ano de 1992 em rivalidade contra Cactus Jack, com quem fez combates muito intensos. Inclusive, foi numa luta contra o Ron Simmons que o Mick Foley alega ter sofrido uma das lesões mais dolorosas da vida, que foi um rompimento no músculo do abdômen. Isso vindo de um homem que teve lesões horrorosas durante toda a carreira. Não houve culpa do Ron Simmons nisso, inclusive, e o Foley sempre foi só elogios para o grande cara que o Ron sempre foi, e considera ele como um dos melhores storytellers da história do wrestling profissional. Isso vindo de um dos maiores storytellers da história do wrestling profissional. Por volta dessa época em que o Ron Simmons estava começando a ter algum destaque individual, o Keith Frey saiu da presidência da WCW e o Bill Watts assumiu o barco. Ele era amado por alguns, odiado por muitos, mas tinha um padrão bem consistente do que ele gostaria de ver na empresa, baseado no que fez sucesso durante os seus anos de fama na Mid-South Wrestling. Antes da Mid-South ser vendida para a WCW e ser completamente enterrada no processo, o show apresentado por Bill Watts era sinônimo de animação do público. Muito se elogiava a capacidade de Bill Watts quando o assunto era criar dramas humanos. E uma das marcas registradas dele no decorrer da ótima jornada da Mid-South Wrestling foi a construção da empresa ao redor de um babyface negro, o excêntrico e cheio de carisma The Junkyard Dog. Apesar de não ser visto como um dos caras mais talentosos em performance dentro do ringue, era inegável que ele chamava a atenção do público e levava pessoas para as arenas. Então, como o Bill Watts era o cara que gostava do que se fazia no passado, era impossível dele não querer fazer o mesmo na WCW. Considerando que não era uma empresa com tantas personalidades negras, o Bill Watts, assim que bateu os olhos no Ron Simmons, enxergou que ele poderia ser a pessoa que faria com que a caixa registradora trabalhasse com mais força do que nunca. Em um ano de tantas dificuldades, um novo Junkyard Dog poderia ser o ponto de virada para sair da crise
e tomar a dianteira do mundo do wrestling profissional. Ron tinha todas as características que o Bill enxergava que eram essenciais para alguém receber valorização no wrestling. Além do fato de ser negro, ele sabia falar muito bem, tinha um passado em algum esporte legítimo e legitimamente era um cara durão. Era um junkyard dog muito mais atlético e em melhor versão, inclusive. Então, com essa ideia em mente, não demoraria para que Bill Watts puxasse o gatilho e colocasse Ron Simmons no topo. No dia 2 de agosto de 1992, durante gravações de TV em Baltimore, Ron Simmons viria a conquistar o WCW World Heavyweight Championship numa luta realmente interessante, mas que nem estava anunciada num primeiro momento. Ron Simmons, the new heavyweight champion of the world! This crowd has been electrified! A ideia era fazer com que o Vader enfrentasse o Sting pelo título, o antigo campeão. Mas no fim da gravação, um angle se iniciou durante a luta pelo United States Championship, em que o Rick Rude estava defendendo o título contra o Nikita Koloff. Depois de um ref bump, Cactus Jack apareceu com uma cadeira para atacar o Nikita, mas Sting o impediu. Neste momento, Jake Roberts apareceu do meio do público, atacou o Sting, deu 2 DDTs em uma cadeira e sacou a cobra, a cobra que ele carregava, seus mentes poluídas, para assustar todos os babyfaces que foram ajudar o Sting. Com isso, o Sting saiu de maca e sem condições de lutar no main event, precisou ser substituído. Bill Watts e Grizzly Smith, então, surgiram com a ideia de que os principais 7 desafiantes entrariam em um sorteio, e o Smith ficaria responsável por puxar o nome de quem desafiaria o Vader. Rick Rude apareceu reclamando, revoltado porque não estava nesse sorteio, e dizendo que merecia estar participando. Então ele foi inserido, mas realmente o sorteado foi o Ron Simmons. Aparentemente foi na aleatoriedade, mas na realidade era um planejamento de algum tempo, feito no lugar certo até. Naquela noite, 8.000 pessoas estavam na arena e estavam bastante animadas desde o começo do card. Tudo bem que naquela ocasião haviam promoções especiais, como crianças acompanhadas dos pais entrando de graça. Por volta de 4.000 pessoas pagaram para ver o Ron Simmons derrotando o Vader, de surpresa, uma surpresa até para eles, poucas horas antes do show, para se tornar o primeiro WCW Champion afro-americano da história. Antes dele, em palcos menores, Bearcat Wright e Bobo Brazil também fizeram história. A comunidade na época enxergava isso como um ponto positivo, porque acabaria com as falsas promoções e criações de expectativas de que uma pessoa negra finalmente conseguiria ganhar o título e ter a tão sonhada conferência de imprensa no CNN Center, introduzindo-o como a mais nova face da empresa. Não é mais um sonho, é realidade. Por ironia do destino, mesmo tendo se mostrado como uma pessoa que prezava por negros no topo, o Bill Watts acabou caindo lá na WCW justamente por motivos contrários a isso. A gente vai contar lá no episódio futuro. Com o novo campeão chega junto mais um período de crise e de algumas bizarrices, spin the wheel, make the deal, tá chegando, que a gente começa a contar no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, galera, vamos seguir neste barco ainda descendo a ladeira em 1992. Estamos em agosto, ainda faltam 4 meses para concluir esse ano, então talvez a gente dê uma adiantada muito boa no episódio de número 17 que sai na próxima semana, tá bom? Deixa o like e se inscreva no canal que a série continua com força total, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!